Hoje temos mais um vídeo do Refletindo com Emmanuel, o nosso programa em que comentamos um pouquinho as lições e os ensinamentos da série Fonte Viva, psicografadas por Chico Xavier. Hoje, ainda estamos no primeiro livro, Caminho, Verdade e Vida. Vamos falar um pouquinho sobre a lição 19, cujo título é Na Propaganda. E dir-vos-ão, ei-lo aqui ou ei-lo ali? Não vades, nem o sigais. Jesus, em Lucas, capítulo 17, versículo 23. As exortações do Mestre aos discípulos são muito precisas para provocarem qualquer incerteza ou indecisão. Quando tantas expressões sectárias requisitam o Cristo para os seus desmandos intelectuais, é justo que os aprendizes novos, na luz do Consolador, meditem a elevada significação deste versículo de Lucas. Na propaganda genuinamente cristã, não basta dizer onde está o Senhor. Indispensável é mostrá-lo na própria exemplificação. Muitos percorrem templos e altares procurando Jesus. Mudar de crença religiosa pode ser modificação de caminho, mas pode ser também continuidade de perturbação. Torna-se necessário encontrar o Cristo no santuário interior. Cristianizar a vida não é imprimir-lhe novas feições exteriores, é reformá-la para o bem no âmbito particular. Os que afirmam apenas na forma verbal que o Mestre se encontra aqui ou ali, arcam com profundas responsabilidades. A preocupação de proselitismo é sempre perigosa para os que se seduzem com as belezas sonoras da palavra sem exemplos edificantes. O discípulo sincero sabe que dizer é fácil, mas que é difícil revelar os propósitos do Senhor na existência própria. É imprescindível fazer o bem antes de ensiná-lo a outrem, porque Jesus recomendou ninguém seguisse os pregoeiros que somente dissessem onde se poderia encontrar o Filho de Deus. Mais uma lição muito clara de Emmanuel. Algumas às vezes a gente tem um pouco mais de dificuldade de compreender a profundidade, mas nessa Emmanuel é muito claro, é muito direto e é muito simples. Ele inicia seu texto dizendo: as exortações, ou seja, os conselhos do Mestre aos discípulos, são muito precisos para provocarem qualquer incerteza ou indecisão. Ou seja, não há espaço para questionamento do que Jesus veio fazer aqui, de quais foram os ensinamentos dele e do que a gente tem que trazer para a nossa realidade. Mas, ainda assim, ao longo dos séculos, ao longo dos milhares de anos, surgiram diferentes falas acerca dos ensinamentos de Jesus. Surgiram diferentes teorias acerca de onde encontrá-lo. Teorias dizendo que aqui se encontra, ali não se encontra. E aqui eu já levanto a primeira reflexão. Como é possível dizermos onde Jesus se encontra ou não? Como é possível que a gente afirme que ele se encontra em determinado templo, em determinada casa e em outras não? Ele nunca nos abandona. No Livro dos Espíritos, os Espíritos respondem a Kardec na questão 495 o seguinte: Kardec pergunta se os espíritos protetores nos abandonam quando nos mostramos rebeldes aos seus ensinamentos. E os espíritos respondem que não. Os espíritos protetores não nos abandonam em momento algum. Eles se afastam quando a gente se mostra rebelde, mas voltam, se reaproximam no primeiro momento em que a gente lhe dá a chance. Ou seja, na verdade, quem tapa os ouvidos somos nós mesmos. Se os espíritos protetores agem dessa forma, o que dizer de Jesus? Ele que é o grande mestre. Esse é o ensinamento que ele passa, ele jamais nos abandona. Então, como dizer que ele está presente em tal ou qual lugar? Ele está presente em todos os lugares. Só que muitas vezes nós lhe tapamos os ouvidos para os seus ensinamentos, para o que ele tem a dizer. E voltando à passagem de Lucas, ele diz que se alguém afirma que Jesus está aqui ou ali, nós não devemos seguir essa pessoa. E ele é claro, ao fazermos a propaganda de Cristo, falar não é suficiente. Nem o mais importante. É fundamental que a gente dê o exemplo. Então não basta eu apontar
a presença ou a ausência de Jesus, eu preciso dar o exemplo. Não basta eu dizer, fazer a propaganda de que na minha casa espírita Jesus está presente. Eu preciso dar o exemplo, eu preciso mostrar pelos meus comportamentos, e mais do que só os meus, o comportamento dos trabalhadores daquela casa, que os ensinamentos de Cristo são seguidos e que, portanto, Jesus está presente naquele ambiente. Não basta fala. E se a gente avança um pouquinho, e que Emmanuel traz isso de forma muito clara também, Jesus está sempre presente no santuário interior. Só que a gente muitas vezes não acessa. O que é o santuário interior? Nós mesmos. Mas a gente não acessa. E por isso a gente sai percorrendo por vários templos, por diferentes casas espíritas, por diferentes religiões, buscando resposta, buscando consolo, e não encontra, porque a gente está buscando o externo, a gente está buscando um ritual diferente, uma imagem diferente, uma prece diferente, uma fala diferente, que, ok, tudo bem fazermos isso, desde que esteja em consonância com a nossa parte interna, com a ideia de que Jesus está aqui dentro, mais do que no ambiente externo. A gente fica nessa busca desenfreada no exterior e não se conecta com o interior. E quantos de nós já não procuram ou já procuraram em algum momento de nossas vidas esses diferentes templos, as diferentes religiões, para nos acalmar? Mas ainda assim aquela perturbação, aquela angústia, o questionamento continuaram presentes. Por quê? Não estava na conexão interior. A gente buscou que alguém nos dissesse algo. A gente buscou de diferentes formas, mas a perturbação ainda estava ali. E de tanto procurar, de tanto percorrer diferentes locais, diferentes caminhos, a gente se cansa e entrega ao desânimo. Estamos em busca do exterior, do externo, querendo que o externo nos ampare, mas não vai funcionar enquanto não estivermos em consonância com a nossa parte interna. Mas, mais uma vez, a gente muda o caminho, então, o caminho externo sem reforma íntima. A gente busca no externo, busca nas propostas que os diferentes templos, que as diferentes casas espíritas, religiões nos fazem sem a reforma íntima. A gente busca conselho, a gente busca aquilo que quer ouvir, e não o que precisa escutar, que é bem diferente. Então a gente busca conselho, busca palavras de conforto que não necessariamente é o que nós queremos ouvir, sem a autoanálise e sem a autorresponsabilidade. E aqui a gente entra em 3 pontos importantes: reforma íntima, autoanálise e autorresponsabilidade. 3 pontos fundamentais para que a gente possa encontrar o Cristo no nosso interior, sem importar onde estejamos. Então não importa se eu estou na minha casa, se eu estou na casa espírita, se eu estou na praia, se eu estou viajando com amigos, mas se eu tiver com esses 3 pontos alinhados, se eu estiver disposta a fazer a reforma íntima, a me conectar interiormente com Jesus, vai funcionar. E Emmanuel comenta no final que a gente se deixa seduzir pelas belezas sonoras da palavra, das propagandas, sem exemplo edificante. Então, nosso desejo aqui é que essas belezas sonoras das palavras de Cristo, dos ensinamentos de Cristo, venham acompanhadas também do exemplo edificante, que é a maior propaganda que a gente pode fazer em nome de Jesus, que a gente pode fazer em nome do Espiritismo. Que possamos fazer uma autoanálise, que possamos trabalhar na reforma íntima, que é um trabalho diário, buscando a companhia de Jesus, não importa onde, e que estejamos muito atentos às falsas propagandas, a quem nos diz se Jesus está presente aqui ou ali, e como nos instruiu Lucas, como nos instruiu Jesus, que a gente não siga, que a gente não vá, que a gente vá para um local em que, mais do que a palavra, existe também o exemplo no comportamento diário. Muito amor, muita paz, agora e sempre, que assim seja.